Bom dia para todo mundo aí. Bom dia para você que está chegando nessa live de oração. Para você que em algum momento desse dia vai ver a gente. Olá, Cris. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Meu amigo Alexandre. Bom dia, Ângelo. Betinho. Mariana Antunes. Bom dia, deve ser minha prima, né? Antunes. Priscila. A Cláudia. Bom dia, Vilma. Meu amigo Edson Bittar, bom dia. Enquanto o pessoal vai entrando aí, bom dia, Cacá. Bom dia, meu amigo Zé. Eu decidi falar hoje sobre algo que envolve as nossas vidas. A vida do ser humano está diretamente envolvida nessa palavra. E ela está aí na chamada em cima, você já deve ter lido. Expectativa. A vida é feita de expectativas, né, gente? E muitas são as vezes que nós sofremos por colocarmos expectativas demais. Por termos as nossas expectativas frustradas. E isso acontece em tudo. Em todas as áreas. Nos sonhos, nos projetos, nas nossas relações. Inclusive na nossa relação com o Senhor também. A vida é feita de expectativas. Meu amigo Marcos, tudo bem? Marquinho? Marcão, na verdade. Reginalva, a Jéssica. Oi, Gisele, bom dia. Então a gente vai falar hoje sobre expectativas. E eu queria, antes de começar, o pessoal está entrando aí, perguntar para você se você em algum momento já teve uma decepção diante de expectativas que você colocou além do que você deveria. Porque quando a gente não gera nenhuma expectativa, quando a gente não espera nada ou quando a gente não espera muita coisa, se não vier nada, a gente não se decepciona tanto, concorda? Mas quando a gente coloca muita expectativa, quando a gente espera demais, e aí não vem aquilo que a gente imaginava, é natural que a gente se decepcione, não é verdade? E eu vou falar de uma relação que foi criada assim, muita expectativa. Uma relação de 3 companheiros de ministério. 3 pessoas, 3 homens de Deus. 3 homens de Deus. E que gerou-se expectativas, expectativas foram frustradas e depois isso causou um grande problema. É comum que às vezes dentro de uma relação entre 2 pessoas, você conhece alguém, você tem um sonho de casar, de constituir uma família e de repente você conhece alguém e aí você idealiza algo sobre esse alguém. Você começa a gerar e criar grandes expectativas sobre esse alguém. E aí, a partir do momento em que a relação ela acontece ou dentro do próprio casamento, você começa a perceber que tudo aquilo que você projetou, que tudo aquilo que você idealizou, que tudo aquilo que foi criado, imaginado na sua mente não existe. E aí vem a frustração. E o que fazer diante das expectativas frustradas? Eu me lembro que a primeira vez que a gente recebeu o Luciano Subirá, já tem muitos anos, foi em 2018 isso. Ele vai estar conosco agora no dia 11 de abril. E a primeira vez que eu tive com ele, eu não... na verdade foi a segunda vez. Ele tinha vindo numa quinta-feira, um amigo em comum nos apresentou, e aí na segunda vez a gente fez contato, ele desceu aqui no aeroporto de Cabo Frio e eu não conhecia, eu não tinha intimidade com ele nenhuma, era zero. A gente tinha jantado junto só uma vez e eu não tenho essa coisa de querer estar perto com uma pessoa que eu não conheço. Eu prefiro estar com quem eu conheço. Hoje a gente tem uma relação bacana. Toda vez que vem a gente sai para almoçar, jantar e tal. E aí eu chamei um amigo para ir, um pastor. Falei, olha, o Luciano vai vir, você não queria estar junto comigo lá com ele? Porque eu pensando, vou estar sem assunto, né? Então vai ser ruim para mim. E aí esse amigo, poxa, para mim vai ser uma honra, claro. Que incrível, que extraordinário. Prazer imenso. E aí
O meu telefone, na época, era aquele telefone pré-pago que coloca, né? No outro dia que eu coloquei uma conta por causa das viagens que eu comecei a fazer. E aí, quando eu saí de casa, para poder pegar ele no aeroporto, tinha combinado com um amigo dele me mandar mensagem e tal. Quando eu saí de casa, eu vi que eu estava sem internet. E aí, não conseguia falar. Ele tentou me mandar mensagem, eu não tinha como receber, mas ele podia me ligar. E ele não me ligou. E aí eu fiquei naquela, já que ele me ligou, eu vou. E aí fui. Peguei o Luciano no aeroporto e a gente foi lá para a passagem. A gente almoçou, ficamos umas 4 horas no restaurante. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse para ele: Luciano, se você pudesse dar um conselho para você com a cabeça que você tem hoje, para aquele Luciano que começou, qual conselho você daria? Eu tenho hábito de fazer esse conselho para pessoas mais experientes, pessoas que já caminharam num caminho que eu não caminhei. E ele disse para mim, ele falou 4 horas sem parar, queridos, eu sempre conto isso. Ele contou muitas histórias. Mas no final ele disse o seguinte: se eu pudesse dar um conselho, eu daria: controle as suas expectativas. E ele disse: controle as suas expectativas positivas e também negativas. Então, nós estamos falando de alguém que hoje é uma referência no Brasil, de alguém que passou por muitas situações, por isso chegou no lugar que chegou, e conseguiu perceber que um conselho valiosíssimo é aprender a controlar as expectativas. Eu vou falar hoje sobre o apóstolo Paulo. E eu vou falar sobre um momento na vida do apóstolo Paulo que ele colocou muitas expectativas e ele se decepcionou. Ele se frustrou. As expectativas não foram alcançadas. Na verdade, as expectativas foram totalmente frustradas. E isso acarretou numa grande divisão. O apóstolo Paulo, ele resolveu encerrar uma caminhada que ele tinha com o Barnabé por se frustrar diante de expectativas. Bom, eu queria ler aqui, mas antes eu vou explicar para você como isso aconteceu. O apóstolo Paulo é conhecedor de todos. Ele se converteu em Atos, no capítulo 9, no caminho para Damasco. Era perseguidor da igreja, montado no cavalo com uma tropa ali. Ele tem um encontro com Jesus que, diante de uma grande luz que torna ele cego, diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali ele cai do cavalo, cego, e tem uma experiência com o Senhor. Depois de ter essa experiência, ele, obviamente, vai para a casa de Cornélio. Cornélio cuida dele, ele vai para a Arábia. Da Arábia ele fica 3 anos sendo discipulado e preparado para ser quem ele foi. E ele, em algum momento, se une a Barnabé. Barnabé era um grande homem de Deus também, que dava suporte a muitos irmãos. E os dois, Barnabé e Paulo, e não Paulo e Barnabé. Por que Barnabé e Paulo? Porque todas as vezes na Bíblia, que a Bíblia fala o nome de alguém primeiro, esse alguém tem uma posição mais predominante ou tem uma idade maior do que os outros. Pedro, Tiago e João. Se você observar, Pedro, Tiago e João, Pedro era o mais velho. Tiago e João. João era o mais velho. Tiago era mais velho do que João. Então, a Bíblia sempre, quando fala o nome de alguém primeiro, ela dá a nós uma ideia de que esse alguém é alguém ou mais velho ou de uma posição mais importante. E Barnabé e Paulo, eles se uniram no mesmo propósito, que era pregar o evangelho, que era começar a fazer aquilo que eles haviam sido chamados para fazer. E eles resolveram fazer uma viagem missionária. E aí olha o texto que diz o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para vermos como eles estão. Eles fizeram uma viagem missionária à Ásia Menor, Barnabé e Paulo. Só que havia um jovem, um menino, chamado João Marcos.
João Marcos, ele era primo de Barnabé. E ao ser primo de Barnabé, começou a andar junto com Barnabé. E aí Paulo, que andava junto com Barnabé, ouviu de Barnabé o seguinte: olha, Paulo, eu tenho um primo meu aqui, que é um menino muito bom, é um menino de Deus, ele foi um cristão do primeiro século. E então Barnabé disse: ele está muito desejoso de ir com a gente nessa primeira viagem missionária à Ásia Menor. E Paulo então achou a ideia ótima. Na verdade, Paulo criou muitas expectativas, porque seria mais uma pessoa a estar dando suporte na viagem missionária, a estar junto com eles ali comungando das mesmas experiências e enfrentando os mesmos desafios. Só que, queridos, uma viagem missionária não é uma colônia de férias. Uma viagem missionária é você passar por perigos, é você correr risco de ser apedrejado, como Paulo correu, é você ser humilhado, é você ser envergonhado. E assim foi nessa viagem missionária. Mas Paulo, quando recebeu João Marcos nessa caravana junto com Barnabé, ele criou muitas expectativas, ele alegrou o coração dele. E ele falou: vai ser incrível, a gente vai estar juntos, nós vamos poder compartilhar juntos, vamos poder dar suporte uns aos outros se alguém ficar doente. E eles foram para a Ásia Menor. Quando eles chegaram numa cidade chamada Perge, na Ásia Menor, João Marcos começou a perceber que aquela viagem missionária não era o que ele acostumava viver e passar em Jerusalém. Ele não havia talvez se preparado ou imaginado que os desafios seriam tão grandes. É assim como quando talvez você entra em algo e você não se prepara totalmente e no meio do caminho você fala assim: epa, não era o que eu imaginava. E por ser muito jovem, o texto diz que lá nessa região chamada Perge, João Marcos ele resolve voltar para Jerusalém. Barnabé, Paulo e João Marcos. O negócio começou a apertar, a viagem começou a funilar e João Marcos disse: olha, eu vou embora, eu não vou ficar não. E aí, no meio da viagem, na Ásia Menor, João Marcos abandona Paulo, abandona Barnabé e volta para Jerusalém. Barnabé era um homem muito experimentado, um homem maduro, e entendeu perfeitamente que a motivação de João Marcos era boa, só que talvez ele não tinha noção do que iria enfrentar. E o que aconteceu? Paulo, ele se decepcionou demais. Paulo ele se frustrou demais com João Marcos, porque ele não esperava esse tipo de atitude de João Marcos. Ele esperava que eles fossem juntos e que, inclusive, se fosse preciso, eles até morreriam uns pelos outros. E aí, quando a gente coloca muita expectativa, queridos, e essas expectativas são totalmente frustradas, a gente se decepciona e a gente se decepciona muito. Bom, o que aconteceu nessa história? A viagem continuou e eles tiveram êxito, porque plantaram irmãos em vários lugares da Ásia Menor. Voltaram para Jerusalém, ficaram em Jerusalém um determinado tempo e passado então algum tempo, Paulo chama Barnabé de novo e diz o seguinte: olha, Barnabé, eu acho que chegou a hora da gente voltar e a gente visitar os irmãos que a gente plantou na Ásia Menor. E aí Barnabé: poxa, que ótimo, vai ser incrível. Então, Paulo, é até bom, porque eu queria conversar com você, porque João Marcos me procurou e ele está querendo voltar para o ministério, ele está querendo voltar para estar com a gente novamente e ele está querendo fazer essa viagem. Eu já sabia que provavelmente a gente teria que viajar e ele está com muitas expectativas. E aí, quando Barnabé fala isso para Paulo, você imagina Paulo com aquele semblante fechado. Não estou acreditando que você pensou na possibilidade de levar João Marcos com a gente, mas de jeito nenhum. E aí Barnabé fala o seguinte: não, Paulo, por favor, que isso? João Marcos, ele era um menino. Tudo bem que ele deixou a gente lá na Ásia Menor, mas hoje ele já é um homem mais experimentado. E Paulo falou: ele não vai. E aí, nesse momento, houve um grande impasse. Paulo e Barnabé começaram a discutir. O texto diz que eles tiveram um grande problema. Houve entre eles tal desavença. Amós, o profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 3, faz uma pergunta, e eu quero externar essa pergunta para você. Diz assim: porventura
andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Impossível. Uma pessoa me mandou uma mensagem no direct ontem contando questões sobre o casamento, dizendo que está tendo muitas dificuldades, e essa pergunta é colocada: porventura andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Qual é a sua resposta diante disso? Coloca aí. É possível que duas pessoas andem juntos se entre elas não houver acordo? É impossível, queridos. É impossível. E aí ficou aquele impasse. E quando a corda estica, ou ela vai arrebentar, ou uma das duas partes tem que ceder. Porque enquanto não há uma cessão, enquanto um dos lados não cede, a corda fica tensionada. E aí o texto diz assim: mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não acompanhando eles no trabalho. Houve entre eles tal desavença. Você sabe o que é tal desavença? Uma conversa pentecostal. Aquela coisa que a gente tem, que às vezes saem uns glória estranhos, aleluia estranho, entendeu? Uns dedos na cara. É isso aqui mesmo, né? É isso aqui mesmo. O pau quebrou. Eles começaram a dizer: ele é isso, ele é aquilo. Você é um moleque, rapaz. Você largou a gente. E aqui, irmãos, é isso aqui. É exatamente o que a Bíblia está dizendo. E aí ele diz: houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Irmãos, a história foi dividida. Paulo e Silas começaram, mas por conta de expectativas frustradas de Paulo com João Marcos, foi impossível. Tudo leva a crer que por Barnabé estar à frente, Silas não, Barnabé, por Barnabé estar à frente dessa cruzada, porque a todo momento o texto diz Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Então Barnabé era o que estava no comando. Quando Paulo chama Barnabé e Barnabé convida João Marcos e Paulo fala: se ele for, eu não vou. A partir daquele momento, Paulo falou: então não tem opção, porque comigo ele não vai. Porque Paulo nutriu no coração dele o que por João Marcos? Ressentimento. Ele guardou aquilo. Ele falou: você não vai fazer isso comigo de novo. E aí a história se dividiu. A partir desse momento, Paulo nunca mais andou com Barnabé. E aí Paulo resolveu fazer as viagens missionárias com outro homem chamado Silas, e por isso você vê a origem na Bíblia de Paulo e Silas, e Barnabé, ele também foi agora com João Marcos. Barnabé não teve a capacidade de não desistir de João Marcos. E aí diz: houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. Então, Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo acolhido Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. E passou para a Síria e Sicília, confirmando as igrejas. E aí, o que aconteceu? A história foi dividida. Não teve jeito. Expectativas foram colocadas, expectativas foram frustradas e houve um recuo. Só que anos e anos se passaram. Paulo fez as viagens missionárias, Paulo plantou as igrejas que ele plantou, Paulo, em nome do Senhor Jesus, teve sucesso em tudo que ele fez. Só que no final da vida de Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, e se você observar, são os últimos versículos, porque essa carta, a segunda carta de Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu. Depois que ele escreveu 2 Timóteo, Paulo morreu. E no versículo 9, 10 e 11, ele resolve fazer uma correção no final da sua vida. No versículo 22, acaba a carta. Quando ele fala, né, no final dessa carta, as últimas recomendações. Só que no versículo 11, preso numa masmorra em Roma, dali ele só saiu para o cepo. Paulo, não sei se você sabe, ele foi decepado, a cabeça dele foi colocada no cepo, o verdugo pegou aquele
aquele facão e cortou a cabeça de Paulo, do pescoço. A cabeça foi para um lado, o corpo foi para o outro. Ele não saiu mais. E ele escreve essa segunda carta, dizendo que o Espírito Santo já havia revelado para ele que ele iria ser morto, que ele não iria sair mais dali. E tanto é que aqui ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só que Paulo agora, maduro, ao olhar para trás e ver a vida e algumas situações que aconteceram e algumas desavenças, Paulo tem a capacidade de ser humilde como quem foi, e reconhecer os erros que ele cometeu. E aí ele diz o seguinte para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Paulo está falando. Pois Demas era um camarada. Tendo amado o presente século, me abandonou. Demas era alguém que estava lá com Paulo o tempo todo, só que o mundo atraiu Demas e Demas, meteu o pé. Ajudou, fez e tudo, mas meteu o pé. Aí ele fala o seguinte: me abandonou. Tendo amado o mundo, o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente, que é outro camarada, foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Lucas foi o que escreveu o Evangelho de Lucas. Não sei se você sabe, Lucas, que escreveu, ele não foi discípulo de Jesus. Ele foi discípulo de Paulo e também esteve muito próximo de Pedro, e por isso ele escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas, o escritor do Evangelho, não foi discípulo de Jesus, não viu Jesus. E aí, por que Lucas estava com Paulo? Porque Paulo já estava doente, Paulo já estava enfermo, e Lucas era... Qual a profissão de Lucas? Lucas era um médico. E então ele estava com Paulo. E aí ele diz: somente Lucas está comigo. E agora eu quero que você preste atenção na capacidade do homem no final da sua vida de corrigir erros que ele cometeu, talvez, quando ele começou. Ele diz: toma consigo, traga consigo Marcos, João Marcos. Traze-o para mim, pois me é muito útil para o ministério. Paulo diz o seguinte para Timóteo: traga por gentileza João Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Eu pergunto para você, um camarada que estava no final da vida, que já estava escrevendo que a sua vida já havia sido entregue, que combateu o bom combate, como é que João Marcos é muito útil ao ministério? Paulo aqui, ele quis corrigir aquele erro lá de trás. Aquela situação que houve um racha. Porque João Marcos era um menino. João Marcos, quando foi na primeira viagem missionária, não tinha a experiência que Paulo tinha. Não havia vivido o que Paulo viveu. E por isso ele abandonou. E você sabe quem João Marcos se tornou na Bíblia? João Marcos foi aquele que escreveu o Evangelho aos gentios. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, que não foi discípulo de Jesus, que não viu Jesus, que foi discípulo de Paulo no primeiro momento, que foi discípulo de Barnabé no primeiro momento, que caminhou junto com Pedro, e segundo aquilo que Pedro escreveu e segundo aquilo que Paulo disse para ele, que ele era muito útil ao ministério, entendeu que mesmo diante de um erro na sua caminhada de fé, isso não havia determinado quem ele era. Se você já leu o Evangelho de Marcos, que foi escrito por ele aos gentios, você escreveu por causa de um homem que no primeiro momento abandonou, abriu mão, não aguentou as pressões e foi embora. Mas foi rejeitado também por Paulo, e no final da sua vida, Paulo teve a capacidade de corrigir aquilo que ele fez. Tudo isso tem a ver com expectativas. Expectativas que foram colocadas e também foram frustradas. Pergunta que eu tenho para você, para a gente orar nessa manhã é: você já colocou expectativas em alguém e se decepcionou com esse alguém? Você em algum momento já deixou de caminhar com alguém porque em algum momento, diante de uma grande desavença, foi impossível caminhar? Você se frustrou, se decepcionou e quem sabe você até deixou de fazer aquilo que você se propôs a fazer diante dessa decepção. Paulo, ele teve a capacidade de continuar fazendo o que ele foi chamado para fazer, mesmo diante da decepção. Então, eu queria que você colocasse aqui: eu decido
controlar minhas expectativas, ou controlo hoje minhas expectativas. Porque me lembro que quando o Luciano Subirá disse para mim, ele falou: Rafael, se você aprender a controlar as suas expectativas, você vai ficar livre de muitos problemas em sua vida. Num outro momento, a gente está com a hora avançada, eu vou contar uma outra experiência que o Luciano compartilhou comigo sobre expectativas que ele viveu. Agora eu quero orar com você e eu quero declarar sobre a sua vida que não importa o que você faça, que você tenha fé, que você coloque força, que você imponha energia, que você dê o seu melhor, mas que sempre você guarde o seu coração e você controle as suas expectativas, viu? Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar por esse homem, por essa mulher e também por mim, diante do que foi falado, uma história tão linda do Evangelho. Uma história de dois homens, Barnabé e Paulo, que resolveram pregar e levar João Marcos. Mas diante de uma fuga de João Marcos, ao não permanecer nos desafios enfrentados, criou-se no coração do apóstolo Paulo uma grande frustração. Expectativas foram quebradas e por muitos anos ele não acreditou e decidiu não contar mais com João Marcos. Mas no final da sua vida, depois de escrever uma linda história junto com Silas, o seu companheiro de viagens, ele tem a capacidade de reconhecer que lá atrás errou e mais, de alguma forma corrigir isso e deixar escrito para nós. Se Paulo teve essa capacidade, Senhor, eu quero ter também, de corrigir os erros que eu cometi no passado, de talvez por um coração duro não flexibilizar, porque nós não estamos falando aqui de pecado, nós não estamos falando aqui de grandes ofensas, nós estamos falando aqui de incompatibilidade, às vezes, dentro do mesmo pensamento. E que nós possamos controlar as nossas expectativas. Quem sabe, por que não, corrigir, diante do que foi feito lá atrás, possíveis erros e abandonos de pessoas na caminhada diante de frustrações que nós vivemos. Que a luz da Tua palavra, o Teu Espírito Santo, revele a nós aquilo que podemos fazer, aquilo que podemos corrigir. E também eu te peço, Senhor, nos ajude, Pai, a controlar as nossas expectativas diante de um mundo tão acelerado que vivemos. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com vocês aqui. Peço que você não esqueça de compartilhar isso com alguém que talvez na sua caminhada de fé tenha vivido frustrações das suas expectativas. Se fez sentido para você essa palavra, eu quero que você encaminhe para alguém. Amanhã nós vamos estar falando sobre a Páscoa, sobre a verdadeira Páscoa. Quero incentivar você a estar conosco aqui, se fizer sentido e se você assim desejar, às 7h15 da manhã, a gente vai trazer a primeira palavra sobre a Páscoa. Esteve com a gente aqui a Gisele, né? Minha amiga Gisele Vaz, o Fabrício, a Elaine, eu, Lucas, o Alexandre, meu amigo, a Fabi, oi Fabi, a Júlia, a Sara, esposa do meu amigo Zé, muito bom, todo mundo aí, o João Vitor e tanta gente bacana aí. Que Deus nos abençoe, nos guarde, faça o seu rosto resplandecer sobre nós e nos dê a paz. Excelente quarta-feira para todos nós. Não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, se fez sentido para você. Valeu!